Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo em Ortodoxia do G.K. Chesterton. Um livro fascinante, sem dúvida. Sim, a gente está usando a edição brasileira e o objetivo aqui é explorar essa jornada bem particular do Chesterton de volta à fé cristã e como ele defende a ortodoxia de um jeito diferente. Totalmente. Ele via como algo super racional e até uma aventura, né? Bem na contramão do que se pensava na época dele. E talvez até hoje, preparem-se para o humor, para a inteligência afiada dele. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Vamos nessa. Uma coisa que me chama muita atenção logo de cara é como ele começa o livro. Ele não chega dizendo, recebi a fé assim. Pelo contrário. Ele se coloca quase como um explorador distraído, né? Que dá a volta ao mundo e descobre a Inglaterra, algo que já estava lá. Exato. E ele diz que partiu da dúvida, sabe? Do ceticismo da época dele, e foi o próprio raciocínio que, para surpresa dele, levou ele de volta para a fé tradicional. É uma abordagem bem única. Super única. E isso já dá o tom de um ponto central que ele vai desenvolver. Ele não tem medo nenhum de bater de frente com o senso comum. Tipo aquela frase. Aquela máxima, né? Ah, fulano vai longe, ele acredita em si mesmo. A gente ouve isso direto. Sim. E o Chesterton? Ele vira isso de ponta cabeça. Diz que quem realmente acredita só em si mesmo, com aquela lógica de ferro autossuficiente, essas pessoas a gente não encontra no topo do sucesso, mas nos manicômios. Uau! É uma inversão forte. Ele até conta aquela história do ônibus pro hospício de Hanwell, né? Que ele viu enquanto ouvia essa frase. Exatamente. Mas o que ele quer dizer com isso? Que a razão é o problema? É perigosa? Não exatamente a razão em si, mas a razão isolada, desconectada do resto. Olha que sacada interessante, que desafia muito o que a gente pensa hoje. Para Chesterton, a razão pura, sabe? A lógica perfeita, quando ela não está equilibrada pela humildade, pelo mistério, pelo bom senso comum, pela imaginação, ela pode virar uma prisão. Uma prisão. Ele argumenta que os poetas que vivem da imaginação geralmente são mais sãos que os grandes lógicos, os matemáticos, que às vezes ficam presos nos seus sistemas perfeitos, mas estreitos demais. Faz sentido. Ele cita o poeta Cowper, né? Isso. Que enlouqueceu não pela poesia, mas pela lógica implacável da predestinação. Uma lógica fria. Entendi. Então, a loucura para ele não seria a falta de razão. Precisamente. Seria a perda de tudo exceto a razão. A mente do que ele chama de maníaco funciona com uma clareza lógica que até assusta, sabe? Mas dentro de um círculo minúsculo. Dá um exemplo. Pensa no teórico da conspiração, que vê ligação em tudo. Ou no materialista radical, aquele que acha que só a matéria explica tudo. Ou no solipsista, que acha que só ele existe. Tá. Todos eles têm sistemas lógicos bem fechadinhos, completos, mas perderam o contato com a vastidão, a complexidade do mundo real. Falta o que ele chama de ar fresco. O ar fresco da humildade, da experiência comum. Exato. Da humildade, da caridade, do humor, da simples experiência humana que a gente compartilha. Coisas que a lógica pura não alcança. E como isso se conecta com a crítica dele às filosofias modernas da época? Ele via muitas delas, o materialismo, por exemplo, ou certas formas de individualismo, como criadoras desses mesmos sistemas fechados. Sufocantes, talvez. Isso, sufocantes. Tentam explicar tudo, mas acabam matando a própria vida, aquilo que faz a gente ser humano. Esperança, coragem, poesia, iniciativa. Entendi. Ele até diz algo forte, que o determinismo, aquela ideia de que tudo já está escrito, inevitável, não leva necessariamente à compaixão, à misericórdia. Como assim? Ora, se tudo é inevitável, por que não ser cruel? Se a pessoa ia sofrer de qualquer jeito. A lógica pura do determinismo poderia justificar isso. A persuasão moral perde o sentido, né? Nossa, é um ponto de vista bem sombrio sobre as consequências lógicas. Mas que ele achava importante apontar. Falando em sair desses sistemas fechados, é muito curioso como ele encontra essa amplitude justamente nos contos de fadas. Do capítulo A Ética da Elfolândia. Pois é,
Parece contraintuitivo, né, buscar filosofia séria em historinha para criança. Totalmente. Mas aí que tá a genialidade do argumento dele. Chesterton amava os contos de fadas porque via neles uma sabedoria profunda sobre como o mundo funciona. Talvez mais do que em muito tratado filosófico por aí. Mas e sabedoria em que sentido? Mágica. No sentido de que, para ele, o mundo é mágico. É surpreendente por natureza. Como assim mágico? Ele não tá negando a ciência? Imagino. Não, de jeito nenhum. Ele não nega a ciência, mas ele reinterpreta o que ela observa. A ciência vê repetições. O sol nasce todo dia, a maçã cai, e chama isso de lei. Ok. Certo. Os contos de fadas, e o Chesterton junto com eles, olham para essa mesma repetição e veem uma escolha, uma vontade, quase como uma mágica que se repete. Uma mágica que se repete. Pensa assim, a folha é verde, mas o espanto, a maravilha vem do fato de que ela poderia ser vermelha ou azul. As árvores dão frutos, mas na imaginação elas poderiam dar tigres ou candelabros. Entendi. É a capacidade de imaginar o e se fosse diferente. Exatamente. E essa capacidade é chave. A gente não consegue imaginar 2 mais 1 dando 4. Isso é um limite da razão pura. Mas a gente consegue imaginar leis da física diferentes. Então, para ele, essa constância da natureza não é só uma máquina funcionando. Sugere uma vontade, quase um mágico, que gosta tanto do truque que repete ele toda manhã. É uma visão bem poética da regularidade do universo, né? E ele também tira dos contos de fadas aquela ideia da alegria condicional, certo? A Cinderela tem que sair à meia-noite. Isso. Outro insight poderoso que ele pesca de lá. A felicidade, a própria vida, muitas vezes vem com condições. Com limites que parecem meio arbitrários, sabe? A caixa de Pandora que não pode ser aberta. Exato. A vida, ele diz, brilha como um diamante, mas é frágil como vidro. A questão é, como a gente reage a essas condições, a essas regras do jogo? E qual a implicação disso para ele? A implicação é profunda. A existência não é um direito que a gente tem garantido. É um presente, inesperado, um privilégio meio excêntrico até. E isso deveria gerar o quê? Gratidão. Humildade. Exatamente. Gratidão e humildade. Uma aceitação dos limites que vem junto com o presente da vida. Chesterton critica aquela mentalidade moderna de se revoltar contra qualquer restrição, como se fosse uma ofensa pessoal. Ele dá algum exemplo? Sim, ele usa o exemplo da monogamia. Ele diz que ficar ressentido com a condição, a monogamia, seria, na visão dele, algo desproporcional diante da maravilha que é o presente, o próprio sexo, o amor. Entendi a lógica. Os contos de fadas ensinam esse espanto básico. Uau, as coisas existem. E elas poderiam não existir ou ser diferentes. Então vamos ser gratos pelo que elas são, mesmo com essas regras que às vezes parecem estranhas. É como se a felicidade dependesse de obedecer a algo maior, que a gente não entende completamente. Essa ideia de aceitar limites, mistérios, parece mesmo ir contra a nossa busca moderna por controle total, por explicação para tudo. Mas isso não corre o risco de justificar regras que são arbitrárias ou sofrimento que poderia ser evitado? Essa tal alegria condicional? É uma pergunta ótima e super relevante. Eu acho que o foco do Chesterton aí é menos nas regras sociais específicas, que ele mesmo concordaria que podem e devem ser questionadas, e mais na condição fundamental da nossa existência. Ah, entendi. Mais filosófico. Exato. A ideia não é aceitar passivamente qualquer lei humana, mas reconhecer que a própria vida tem limites e condições que não fomos nós que escolhemos, e que a gratidão por essa vida deveria vir antes da revolta contra os termos dela. É mais sobre a nossa postura diante do mistério de existir do que sobre aceitar qualquer regra imposta sem crítica. Ok, faz mais sentido assim. E essa aceitação do mistério, da complexidade, nos leva direto para o coração da defesa que o Chesterton faz do cristianismo, no capítulo Paradoxos do Cristianismo. Ah, esse é famoso. Sim, ele não via as aparentes contradições na doutrina cristã como um problema, uma fraqueza. Pelo contrário, via como a maior força, um reflexo da complexidade do mundo real. Mas a gente geralmente pensa que a verdade tem que ser simples, lógica, sem contradição, né?
Como ele defende essa ideia do paradoxo como força? Ele argumenta que a verdade profunda sobre a vida raramente é um meio termo simples, sabe? Aquele equilíbrio morno, tipo meio termo aristotélico. É mais como segurar duas ideias opostas, mas igualmente verdadeiras, numa tensão forte e dinâmica. Uma tensão. É. O exemplo clássico que ele usa é o do otimismo e do pessimismo. Certo. Como o cristianismo lida com isso, na visão dele? Ele diz que o cristianismo permite, ao mesmo tempo, um amor feroz pelo mundo, porque é criação boa de Deus, e um ódio igualmente feroz pela corrupção desse mundo, o pecado, a queda. Amor e ódio ao mesmo tempo. Exato. E isso resolve um dilema antigo. Pensa no hedonista, que ama tanto o mundo que acaba destruindo ele. E no estoico, que é tão indiferente e tão apático que também não faz nada para salvar o mundo. Entendi o dilema. E a solução cristã? A chave para o Chesterton está na ideia de um Deus transcendente, ou seja, um Deus que é distinto, separado do mundo que ele criou. Isso permite que a gente critique radicalmente as falhas do mundo, sem cair no niilismo, sabe? Sem rejeitar a existência toda como algo ruim. Ah, interessante essa conexão. A transcendência como base para poder criticar sem destruir. Exatamente. E ele vê esse padrão de paradoxo em várias outras áreas da doutrina. Tipo, Por exemplo, a humildade cristã. Ser, ao mesmo tempo, consciente de que você é pó, quase nada, e ter a dignidade imensa de ser imagem de Deus. É uma tensão absurda entre abjeção e glória, né? verdade. Ou a caridade. Amar quem não é amável, perdoar o imperdoável, separar o pecado do pecador. Ele mesmo diz que isso é quase irracional, mas é central para a fé cristã. E como é que se mantém esse equilíbrio tão delicado entre ideias tão opostas, tão perigosas até? É aí que entra a imagem que ele usa da igreja como uma equilibrista, ou como um domador de leões domando ideias ferozes. Um domador de leões, gostei. E a necessidade da doutrina, dos dogmas precisos, aquelas coisas que às vezes parecem detalhes teológicos chatos, surgem justamente para manter esse equilíbrio difícil. Um pequeno desvio para um lado ou para o outro, o que a igreja chamaria de heresia, poderia levar a consequências enormes, desastrosas na vida real das pessoas. Então a doutrina seria como as varas do equilibrista, para manter a tensão certa. Perfeito. E ele compara essa arquitetura cristã, cheia de tensões visíveis, como uma catedral gótica, forte, mas cheia de arcos e contrafortes em tensão, com a simetria mais estável, mas talvez menos viva, do paganismo clássico, como um templo grego, um pilar de mármore liso. Entendi a analogia. E essa necessidade de vigilância constante para manter o equilíbrio tem a ver com aquela ideia da revolução eterna. Tem tudo a ver. A doutrina do pecado original para Chesterton não é só uma história sobre Adão e Eva lá atrás. É uma verdade permanente sobre nós, sobre a natureza humana. Que seria? Que nós e as nossas instituições temos uma tendência constante para decair, para corrupção, para bagunça, digamos assim. Mesmo na sociedade mais perfeita que a gente possa imaginar, a vigilância seria necessária, o tempo todo. Uma revolução constante contra a nossa própria natureza. Exato. Uma revolução eterna. E isso fundamenta a necessidade de reforma contínua. Não só pessoal, mas social também. E ele via nisso, olha que interessante, uma base forte para a democracia. Democracia, como assim? Se ninguém, nem rico, nem pobre, nem inteligente, nem simples, é inerentemente perfeito ou imune à corrupção por causa do pecado original, então ninguém deveria ter poder absoluto sobre os outros. Faz sentido. A democracia, com seus freios, contrapesos, eleições, acaba sendo uma expressão política dessa necessidade espiritual de vigilância constante contra o abuso de poder. Nossa, é uma justificativa bem diferente para a democracia. Bem chestertoniana. E aí a gente chega, então, na percepção final dele, né? Que a ortodoxia não é uma prisão, como muitos pensavam e pensam, mas o ponto de partida para a verdadeira aventura. Como ele defende isso? Porque parece muito contraditório, né? Ortodoxia, que soa como rigidez, e aventura. É o paradoxo final, talvez o maior de todos no livro. Ele percebeu, na jornada dele, que a autoridade das crenças fixas, dos dogmas, não limita a exploração, seja intelectual, seja espiritual, mas, na verdade, torna ela possível. Como assim? Torna possível? Pensa assim,
São como os postes de uma cerca. Eles definem um espaço seguro onde a criança pode brincar livremente, sem se perder ou cair num buraco. Ou como os pontos fixos num mapa. Um explorador precisa de um mapa, de alguns pontos de referência, para poder se aventurar por territórios novos, sem ficar andando em círculo ou se perder completamente. Sem pontos fixos, a liberdade vira só deriva. Ficar à toa. Exatamente. Vira deriva. Para ter aventura de verdade, você precisa saber de onde está partindo e para onde quer ir, mesmo que o caminho seja desconhecido. Precisa de alguns pilares. E ele compara isso com outras visões da época dele, outras filosofias, teologias. Sim, bastante. Ele critica o que ele chamava de teologia liberal, que na época tendia a diluir os aspectos mais difíceis ou sobrenaturais da fé cristã, para ficar mais palatável, talvez. Por exemplo, Por exemplo, duvidar de milagres. Para Chesterton, isso não era libertador. Libertador era acreditar em milagres, porque isso afirmava que a mente e o espírito podiam ter poder sobre a matéria, que mudanças radicais eram possíveis, que o curso das coisas não era só uma máquina cega. entendi. Acreditar no impossível como libertação. Isso. E ele também comparava a ideia de um Deus transcendente com outras visões, como o panteísmo, a ideia de que Deus é tudo e está em tudo, ou a pura imanência, Deus totalmente dentro do mundo. E qual o problema com essas visões, para ele? Para ele, essas visões levavam mais à introspecção, à passividade. Ora, se Deus já está em tudo, perfeito como está, por que eu vou querer mudar alguma coisa no mundo? Fica tudo meio... Quieto. Já a transcendência, a ideia de um Deus que está além do mundo, inspira ação, inspira reforma, a busca por alinhar o mundo com o ideal que está fora dele. É mais dinâmico. Faz sentido. Ele via dinamismo até na doutrina da Trindade. Achava mais relacional, mais cheia de vida do que um unitarismo, a crença em Deus como uma única pessoa, que ele via como mais monárquico e estático, e toda a ênfase cristã no livre-arbítrio, no perigo real de escolher errado. Isso transforma a vida numa história emocionante, cheia de riscos e escolhas. Não num experimento científico previsível. É quase como se ele tivesse, sei lá, montando um quebra-cabeça gigantesco e super complicado da vida e do universo. Boa imagem. E aí, quando ele encontra a ortodoxia, ele sente que, plim, todas as peças, mesmo as mais estranhas, se encaixaram. É isso. Exatamente. Essa é a sensação que ele descreve. Foi como achar uma chave antiga, toda trabalhada, cheia de detalhes, que seria o dogma cristão, e descobrir, para surpresa dele, que ela entrava perfeitamente numa fechadura igualmente complexa e misteriosa, que são os problemas, os mistérios do mundo. E aí tudo fez sentido. Para ele, sim. Todas aquelas intuições da infância, a sabedoria escondida nos contos de fadas, as necessidades mais profundas do coração humano, a própria estrutura da razão, tudo pareceu encontrar seu lugar, fazer sentido sob essa luz da ortodoxia. Ele descreve isso como uma sensação de voltar para casa. Voltar para casa. De finalmente entender a trama do romance da existência, de encontrar a bandeira do mundo, algo pelo qual valia a pena viver, lutar, se alegrar. Isso ajuda muito a entender por que a ortodoxia tem esse tom tão apaixonado, sabe? Tão pessoal. Ele não tá só defendendo um sistema de ideias. De jeito nenhum. Ele está compartilhando uma descoberta que deu sentido para a vida dele. Uma descoberta que ele achou surpreendente e libertadora. E é isso que faz a leitura ser tão vibrante, né? Mesmo depois de tanto tempo. Ele apresenta a fé não como um peso, um conjunto de regras chatas, Nada disso. mas como uma aventura intelectual, espiritual, emocionante. A ortodoxia, para ele, oferecia uma explicação coerente e, ao mesmo tempo, maravilhosa para a beleza e para a estranheza do mundo, para a alegria e para a dor, de um jeito que ele não achou em nenhum outro lugar. E tem um ponto que ele insiste, sobre a alegria. Sim, ele insiste que, no coração do cristianismo, a alegria é a nota fundamental. É expansiva. A tristeza existe, é real, claro,
mas é secundária, como uma sombra passageira, o oposto do que ele sentia em muitas visões pagãs ou agnósticas da época, onde parecia que a fatalidade, uma tristeza cósmica, era o tom de fundo do universo. Ok. Então, para a gente recapitular um pouco nossa conversa, vimos o Chesterton começando da dúvida pessoal, do ceticismo, para redescobrir a fé, não por aceitar uma autoridade de cara, mas pelo próprio raciocínio dele, uma jornada bem particular. Isso. E aí analisamos aquela crítica forte dele à razão isolada, comparando com a lógica do maníaco, que é perfeita, mas estreita. E como ele valorizou a sabedoria dos contos de fada sobre a natureza meio mágica e condicional da vida. Exploramos também como ele enxergava o cristianismo abraçando paradoxos tipo otimismo e pessimismo, humildade e dignidade, vendo isso como um reflexo da complexidade da vida real, e que isso exige um equilíbrio constante, uma doutrina cuidadosa, como um equilibrista mesmo. Exato. Um equilíbrio que exige essa revolução eterna contra a nossa tendência à decadência. E, por fim, entendemos por que ele via a ortodoxia não como um fim, uma prisão, mas como o começo da aventura de verdade, dando os pontos fixos necessários para a liberdade e para o progresso acontecerem, transformando a fé num romance cheio de emoção. O que nos deixa com uma reflexão final interessante, acho, baseada em tudo isso que a gente conversou. O Chesterton defende muito essa ideia de que a liberdade de verdade, a aventura, precisam de pontos fixos. Precisam de alguma verdade objetiva que sirva de referência. O mapa do explorador, a tela do artista. Certo. E aí fica a questão para a gente hoje. Será que muitas buscas por sentido que a gente vê por aí acabam se frustrando justamente porque rejeitam de cara a própria ideia de que possa existir um mapa como esse que o Chesterton achou ter encontrado? Será que, ao valorizar tanto a fluidez, a ausência de dogmas, a gente não corre o risco de acabar escolhendo a deriva constante como um fim em si mesma e aí talvez perder a chance daquela aventura real com um propósito que o Chesterton descreve com tanta paixão? Uma pergunta excelente que com certeza fica para a gente pensar. Quais são nossos mapas? Ou será que preferimos navegar sem eles? Agradecemos muito a quem nos acompanhou nessa exploração das ideias tão instigantes de G.K. Chesterton em ortodoxia. Foi um prazer conversar sobre ele. Até a próxima!